Meu nome é Thiago Gonçalves, eu sou um autor de fantasia recentemente publicado. Eu não sou de Itajubá, na verdade eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro há 2 anos em Delfim Moreira. Esse aqui é meu livro, essas são as artes do livro que vão estar passando aqui enquanto eu vou estar falando com vocês. Gostaria de, no primeiro momento, agradecer ao evento pelo espaço para 2 autores de Delfim Moreira, eu e meu colega Pablo, que está aqui, para falar sobre as nossas obras. E eu quero dividir essa palestra em 2 momentos. No primeiro momento, eu quero falar com vocês um pouco sobre a história por trás da história. Pode ser que muitos de vocês tenham esse sonho de escrever um livro e publicar um dia. Quem sabe eu não consiga motivar vocês a correr atrás desse sonho. E no segundo momento, é óbvio, eu vou falar sobre o próprio livro. Bom, estamos num evento recheado de RPG. Eu não preciso perguntar se alguém joga RPG aqui, porque para mim está claro que muitos de vocês jogam. Se eu fosse perguntar, eu levantaria as 2 mãos, porque eu jogo e mestre. E isso tem muito a ver com a história que eu quero contar para vocês, porque esse livro nasceu de uma campanha de RPG que eu mestrei. Quem joga RPG sabe que a gente começa mais campanhas do que termina. Tem muita gente concordando aqui, eu estou percebendo que é a realidade de vocês também. A gente inicia uma campanha sem saber se ela vai chegar ao final. O RPG é aquele momento que você se reúne com amigos para se divertir, para curtir, mas para o mestre, principalmente, a pessoa que está guiando essa história, acaba sendo um pouco frustrante quando ele bola uma campanha do começo ao fim e ela não termina. É assim que começa a história desse livro. Ilúria foi uma campanha de RPG que eu montei com muito cuidado e afinco na minha adolescência, já tem um certo tempo, embora o rostinho engane, e ela não terminou. Antes do RPG chegar ao final, cada uma das pessoas foi para um lado e eu fiquei com aquela história na cabeça, aquela ideia na cabeça e caraca, eu não vou conseguir terminar isso nunca, cara, não é possível. O tempo foi passando e eu me tornei um autor recentemente, mas eu sempre fui escritor, eu sempre escrevi desde sempre, embora nunca tenha publicado nada. E pra mim estava tudo bem, até eu conhecer essa moça aqui que está fazendo o favor de filmar essa palestra. E quando a gente ainda estava namorando, a gente sentado assim numa tarde de domingo, eu virei para ela e falei: Ana, você quer ouvir uma história muito louca? Ela falou: eu quero. E eu contei para ela a história do livro e ela ouviu assim com uma atenção, assim, me olhando com os olhos. Nossa, mas isso é o quê? Você escreveu isso? O que é isso? Eu falei: cara, isso foi um RPG que eu joguei e não terminei, mas eu gostaria muito de escrever essa história um dia. E ela virou para mim e falou assim, como quem faz um desafio: por que você não escreve e tenta publicar? E eu encarei esse desafio com outro. Virei para ela e disse: eu escrevo se você ilustrar. Tanto eu quanto ela, a gente tinha esse sonho, eu de me tornar autor, né, e ela de se tornar ilustradora. E eu falei: cara, vamos fazer isso. E a gente, de uma hora para outra, decidiu tocar esse projeto. Há 2 anos atrás, a gente começou o blog Ilúria. Toda semana a gente lançava assim como se fosse uma série. Toda semana vinha um capítulo novo, acompanhado de uma ilustração. As ilustrações vocês podem ver aqui. Tem que dar play. Tem que dar play, eu acho. Não tá rolando? Acho que parou. Agora vai. Agora vocês podem ver aqui. Nós começamos a fazer esse blog descompromissadamente. No entanto, com o tempo foram aparecendo leitores. As pessoas liam, comentavam, começaram a seguir a gente, começaram a acompanhar o trabalho. Com isso, a gente lançou um livro inteiro nesse blog, que é esse que foi publicado agora, Ilúria, o Orbe Mágico. Lançamos um segundo livro em formato blog, que é o segundo da saga. E estamos com o terceiro em andamento. Até que chegou num ponto, cara,
cara, que caiu uma ficha pra gente, que foi o seguinte, cara, será que a gente tem que publicar esse livro? Será que a gente tem que publicar isso? Será que as pessoas vão gostar de ler? As pessoas já estão lendo. Vamos tentar tocar isso pra frente. 2 anos depois do blog começar, a gente pegou o original dele, revisou, demos uma garimbada nas artes e mandamos para uma editora, a editora Pendragon. A gente não mandou para nenhuma outra editora porque eles responderam bem rápido. E falaram, vamos publicar o livro de vocês. Eu falei, não acredito. Vamos publicar o livro, como é que vai fazer? E aí começou a nova etapa desse projeto. O Ilúria deixou de ser um blog e se tornou um sonho realizado. O primeiro livro, que é esse que está aqui, foi lançado esse ano, então ele está fresquíssimo, ele acabou de sair. Com todas as ilustrações originais. O texto, claro, ele foi escrito pensado para blog, e quando a gente transformou ele em literatura, teve que fazer alguma alteração ou outra, mas no geral a história é a mesma. E a ideia é publicar os 5 livros agora. Eu não conheço, pelo menos, nenhuma saga de fantasia nacional que seja tão extensa. Nós temos trilogias, mas 5 livros era um projeto muito ousado para quem estava só começando, né? Começar já com 5 livros. Mas a gente decidiu que ia chegar com o pé na porta. Chegando com o pé na porta de uma forma um pouco modesta, a gente fez uma campanha no Catarse para arrecadar fundos, né? Através de financiamento coletivo. E nós conseguimos bater a meta para pelo menos financiar a publicação do livro junto à editora Pendragon, que é uma editora de coparticipação, em que a editora arca com metade dos custos e a outra metade é dos autores. E a gente conseguiu ter custo zero através do Catarse. Isso pra gente foi muito gratificante, porque foi um pontapé inicial para conseguir fazer esse lançamento. Então eu falo isso assim, bastante emocionado, porque é um sonho realizado. Nossa, eu que queria escrever e ela que queria ilustrar. Essas ilustrações que vocês estão vendo aqui são as ilustrações da obra, elas estão todas no livro aqui, depois eu vou folhear para mostrar. Foi da Ana Clara, tá? Ana Clara Miranda, que está aqui. O nome dela também está aqui na capa. E do que se trata Ilúria, né? Eu falei bastante aqui já de onde que nasceu o livro, agora eu vou falar um pouco sobre o livro. Ilúria é uma saga é uma literatura fantástica, né? Uma saga de fantasia. E ao falar de fantasia, quando eu tento falar isso com as pessoas, normalmente a pergunta que me fazem é: mas fantasia não é livro de criança, não é história de criança? Já responderam aqui por mim e eu concordo. Não é. A literatura fantástica, principalmente de uns tempos para cá, cada vez mais tem se preocupado em explorar dentro do universo fantasioso questões da nossa atualidade e do mundo real. Por exemplo, Ilúria é uma saga de guerra, é uma história sobre guerra. Nós estamos vivendo uma guerra acontecendo no nosso mundo nesse momento agora. Entre outros temas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o livro ele é segmentado entre vários narradores. São os próprios narradores que contam essa história. Ao final de cada capítulo, vocês encontram a assinatura de quem escreveu. Então, é uma história contada sobre vários pontos de vista, nem todos confiáveis, vocês vão ter que descobrir isso lendo. Mas todas as pessoas estão contando a mesma história, sobre o seu próprio ponto de vista, e lentamente essas histórias vão convergindo para uma história só. Então, além de se tratar de uma fantasia, ele foi baseado na campanha de RPG que eu não consegui terminar, e quem sabe agora eu consiga terminar de contar essa história através das palavras. Eu espero que sim. Então nós temos 6 protagonistas que encabeçam esse enredo e que contam essa história, cada um à sua maneira e cada um vendo um pedaço. Cabe a vocês, leitores, pegar essas pontas soltas e juntar e construir na cabeça de vocês a trama principal que envereda
Eu não vou dar spoiler, gente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a fantasia moderna, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela tem que se preocupar cada vez mais em trazer para dentro do seu universo fantástico questões do nosso dia a dia, questões do mundo real. De maneira que a ficção e a fantasia, ela sirva como um pano de fundo para a gente discutir temas muito mais sérios e do nosso mundo real. Para citar alguns exemplos do meu livro, do Ilúria, alguns temas que a gente aborda são a guerra, como eu já mencionei, o papel da mulher na sociedade, o preconceito, a descoberta do eu e a busca pela verdade. E a busca pela verdade, né? Vivendo num mundo sendo soterrado embaixo de fake news, então fazer um livro em que os personagens buscam por uma verdade me parece bem atual. Então a gente teve essa preocupação. Dessa forma, a pessoa, conforme ela vai lendo, ela é levada a questionar a sua própria realidade pelo prisma da fantasia. Então, voltando àquela pergunta inicial que eu falei, será que literatura fantástica é de fato coisa para criança? Sim, mas não só isso. Literatura fantástica é para todas as idades. E agora, aproveitando para vender um pouco do meu peixe, eu tomei um certo cuidado ao escrever esse livro, de escrever ele de uma forma que, a depender da faixa etária de quem está lendo, a pessoa vai saber aproveitar as nuances da história de acordo com a visão de mundo dela, que é muito delimitada pelo período da vida que a gente está vivendo. Então, se um jovem, uma criança for ler, ele vai gostar de ver os mistérios, as aventuras, né, os personagens cativantes. Alguém já se aproximando da vida adulta, um adulto, ele já vai conseguir enxergar o que está nas entrelinhas, que é, né, o tempero de toda a literatura, né? Não é o que está escrito, mas como está escrito. Então, eu acho que literatura fantástica é para todas as idades, e qualquer idade que lê o livro vai saber extrair dele aquela catarse, né, que a gente precisa ter ao final de toda obra literária, de você se emocionar e você, caramba, de você se ver, representado ali. Bom, esse é o livro. Eu vou ter que largar o microfone um pouquinho para dar uma folheada, com licença. Você quer que eu... Bom, como eu falei com vocês, o livro ele é todo ilustrado. Logo na página inicial a gente vê os protagonistas aqui. Eu não vou apresentar um por um, mas se alguém tiver curiosidade, a gente vai estar ali depois para tirar qualquer dúvida e quem sabe até vender o livro. Eu vou largar o microfone novamente para dar uma folheada aqui. Essa é a Ana, a ilustradora do livro, tá? Essa capa linda quem fez foi ela. E todas as ilustrações que estão aqui dentro que são essas aqui. No livro em si, elas não estão coloridas, infelizmente, porque isso encareceria muito a impressão. Elas estão em preto e branco, mas há um QR Code para vocês acessarem as imagens coloridas e terem a experiência completa de imersão da obra. A diagramação feita pela editora está excelente. A entrada de cada capítulo, como é que está? Eles mandaram muito bem na diagramação, eu tenho que dar o braço a torcer em relação a isso. Ao final de cada capítulo, como eu falei, vocês encontram a assinatura de quem escreveu o capítulo. São inúmeros personagens. Cada personagem tem uma personalidade muito diferente uma dos outros. Então, é personagem para todos os gostos. Aqui vocês vão se deparar com vários pontos de vista. Alguns um pouco furiosos, outros um pouco mais calmos, outros um pouco mais engraçados. Vocês vão descobrir lendo. Então, vem a assinatura de cada um ao final e a ilustração referente ao capítulo, normalmente dizendo respeito a uma cena mais marcante daquele capítulo. E esse é o primeiro livro da saga, pessoal. Ele termina com os seguintes dizeres: fim do primeiro arco.
fim do primeiro arco, porque a ideia é publicar os 5 arcos dessa história. E nesse ponto, eu quero tocar num outro ponto aqui, que é sobre a valorização da literatura nacional, a valorização dos nossos autores, a valorização da produção, inclusive, de literatura fantástica e RPG em Terra Brasilis. Eu acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes aqui. Todo mundo sabe que não é fácil se lançar como autor no Brasil. Então, o apoio do público, de quem lê, de quem consome esse tipo de conteúdo, é muito importante. Eu não digo nem o apoio cobrando o livro de todo mundo, mas divulgando, pelo menos procurando conhecer, se aprofundar sobre as obras, entender o que tem por trás daquilo. E quem sabe vocês falando sobre isso com alguém, essa pessoa não se interessa também. Tá? Então, eu pretendo publicar os 5 livros, nem que seja de forma independente, custe o que custar. Isso é um sonho que eu tenho e eu quero realizar ele por mim, pela minha esposa. Vou segurar aqui para não me emocionar, gente. Mas o segundo livro ele já está escrito e já está ilustrado também. Eu acredito que ele vai ficar pronto ele já está, mas eu acredito que ele vai ser publicado ano que vem. E nós já estamos trabalhando agora o 3º livro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, é muito comum a gente ver pessoas que começam projetos ousados e acabam abandonando. Então, o principal que eu queria dizer para vocês aqui, para quem parou um pouquinho aqui para me ouvir, não desista, cara. Se você tem esse objetivo, insista até o final, nem que seja por você mesmo, por quem está com você nessa jornada. Porque se não fosse ela me desafiar a fazer isso, talvez esse projeto ainda tivesse aqui. Nunca teria chegado a virar um blog, a virar uma rede de leitores e, enfim, ser publicado. Então não desista. Se você tem essa pretensão de escrever e publicar, insista, porque a insistência vai ser necessária. Bom, eu falei tudo que eu tinha para falar, eu espero que eu tenha conseguido tocar o coração de alguns de vocês, que seja para motivá-los. Quem quiser conhecer o livro e conhecer o autor e a ilustradora, daqui a pouco a gente vai estar naquela mesinha ali, ó, com as obras. Para quem quiser conhecer, vai ter as artes que vão estar sendo exibidas por lá também, posters, marcador de texto, tá? A gente vai estar lá e vai adorar receber vocês. Eu vou chamar aqui à frente um outro autor. Passa o arroba do Instagram. Boa. Eu vou passar então aqui o nosso Instagram, para quem quiser acompanhar. O Instagram da obra é @asagadeiluria, Ilúria com 2 L's, como está escrito aqui. E o meu Instagram pessoal é @autortiago, Thiago com H, tudo junto. E o da Ana, para quem quiser conhecer o trabalho dela como ilustradora, é Estúdio de Miranda, @Estúdio de Miranda. Estúdio com E de Miranda. Bom, como eu estava dizendo, eu vou convidar outro autor de Delfim Moreira para subir aqui à frente, que também é um autor de fantasia, que graças ao fato de eu escrever, eu vim a conhecer esse rapaz incrível, que vai poder vir aqui falar um pouco sobre a história dele também com vocês. Eu peço que vocês deem as boas-vindas aqui ao Pablo.